Fala galera, Yuri Valens aqui e vamos comentar sobre o novo relatório gerencial do Versalhes, que divulgou seu relatório gerencial do mês de março. A gestora que vem atrasando e muito o RG, tanto do Torte quanto do Versalhes, está divulgando com defasagem de um mês. Então, enquanto alguns fundos imobiliários estão terminando de divulgar os seus relatórios gerenciais do mês de abril, com todas as operações daquele mês, o Versalhes e o Torte estão na contramão e estão divulgando o relatório de março, né? Então, essa é uma situação preocupante. Parece que a gestora quer esconder alguns resultados ou algumas informações. Afinal de contas, no passado ela divulgava just in time, não tinha esse atraso, mas infelizmente estamos passando por essa situação agora recentemente. E logo no início nós temos aqui o comentário do gestor sobre o resultado do Versalhes do mês de março, que ficou com 3 centavos, e já adianto, quem abriu, quem acompanha, viu que também foi mantido esse valor, e olha que esse valor é muito preocupante. Eu vou adiantar a informação de que o Versalhes não deveria distribuir rendimentos, ele deveria estar igual o TORD 11, ou seja, zero distribuição, e eles estão fazendo uma manobra aqui com essa distribuição, que nem deveria ter essa distribuição, e logo adiante eu vou mostrar e explicar para vocês o DRE desse fundo imobiliário. E agora, comparando esse resultado com sua cota patrimonial do mês de março, vejam que deu um dividendo sobre a cota patrimonial de 0,29%, dividendo extremamente baixo. E o que tem impactado esse fundo imobiliário são aquelas polêmicas com a inadimplência exacerbada dos seus devedores, principalmente Circuito de Compras, Van e o grupo GPK. O Circuito de Compras, houve aquela renegociação da dívida, né? Então eles concederam carência de amortização até dezembro, carência de 50% dos juros até dezembro desse ano também, e foi solicitada uma nova assembleia para deliberar sobre o aumento das taxas de remuneração desses CRIs, né? Em contrapartida a esse período de carência, esse waiver que eles pegaram e concederam para o pessoal do Circuito de Compras. O da Van também estão renegociando para conceder carência até dezembro e também fazer um leve aumento nas taxas para servir como contrapartida. E do Van eles estabeleceram que é full cash sweep, que seriam amortizações extraordinárias. Então, quando cair o dinheiro lá na conta securitizadora dos contratos que lastreiam os recebidos imobiliários, o valor excedente da PMT, né, que seria o pagamento da parcela mensal, esse servirá para fazer amortizações extraordinárias para garantir o direito aqui dos credores, né, no caso do Versalhes. O GPK está numa situação mais delicada, tem vários meses que está envolvendo polêmica, houve aquele pedido de suspensão dos pagamentos na justiça, depois da existência do processo, falaram que iam formular um pedido de RJ, depois desistiram, porque houve a troca da diretoria, e depois, finalmente, eles ingressaram com pedido de recuperação judicial de 3 empresas do grupo, que é formado por 4 empresas, né? E aqui nós temos um grande ponto de atenção, porque essas empresas desse grupo, elas são devedores através dos recebidos imobiliários, e alguns fundos aqui desse grupo econômico de fundos imobiliários, se podemos falar desse jeito, né? Pelo menos o grupo econômico dos gestores desses fundos, né? Então, Tord, Versalhes, Deva, HCTE, Xbox, Serra Verde, apesar de terem às vezes CNPJs e razões sociais diferentes lá para a gestora, eles fazem parte tudo do mesmo grupo econômico. Então tem uma holding por trás de todas essas gestoras lá, então os sócios são praticamente os mesmos. Como brincamos, só trocar a roupa, mas são as mesmas pessoas. E o que ocorre? Ocorre que o GPK tem o Serra Verde, que é investidor, né, dos empreendimentos, ele até possui quase 100% das cotas de várias dessas empresas, desse grupo econômico. Então ficamos naquela sinuca de bico, porque na mesma medida que os fundos, eles são os credores, eles são meio que os devedores indiretamente, né? O Torte está na situação mais delicada. Depois nós vamos pegar e comentar sobre o Torte. Mas voltando aqui para o Versalhes, ele está com essa situação do GPK, que já tentaram conversar várias vezes, pediu mais tempo, era para ele pegar e fazer uma proposta até o dia 2 de maio, depois não conseguiu, pediu para estender para o dia 5 de maio, está nesse imbróglio. Houve aqui pedido de RJ, suspensão dos recebidos imobiliários. Agora, recentemente, saiu uma decisão do TJ do Rio Grande do Sul falando
que os recebíveis imobiliários eles estão lá com garantias robustas, né? Então foi decretado vencimento antecipado e que foi determinado que eles podem, os credores, executarem aquelas garantias. Afinal de contas, os imóveis foram concedidos em alienação fiduciária. Então a alienação fiduciária ela fica de fora da recuperação judicial, para justamente dar uma segurança para o credor, né? Porque senão, pensa, né? Seria um problema enorme para os credores nessa situação. Então são essas principais informações do Versalhes. Agora o grande ponto de atenção e o cuidado que os investidores precisam ter aqui, gente, está estampado no DRE desse fundo. Vejam que de maio de 2022 até março de 2023, olhem aqui embaixo onde está escrito reserva de lucro caixa acumulado. Isso aqui seria como se fosse uma reserva negativa de 28 milhões. Como assim? O caixa do fundo está 28 milhões negativo. E como vocês enxergam isso? Vejam só o resultado desses 3 meses de 2023. O resultado do Versalhes durante esses 3 meses foi pífio. Foi de R$ 739 mil em janeiro, 813 em fevereiro e 454 mil reais em março. E eles fizeram uma distribuição de mais de 2 milhões em janeiro, 3,2 milhões em fevereiro e 1,7 milhões em março. Então vejam a discrepância entre o resultado do caixa e o que foi distribuído. E fundo tem que distribuir o resultado do caixa. Então como que eles estão distribuindo isso? Essa é uma manobra que sinceramente não sei como que eles estão fazendo isso. No entanto que o caixa está ficando negativo. Ah, mas poderiam partir do resultado contábil, não me convence. No entanto também que se vocês olharem aqui o resultado contábil, sim, parece que tudo indica que eles estão fazendo a distribuição contábil, porque em maio de 2022 estava em 15 milhões acumulado, agora em março de 2023 está em 9 milhões, mas mesmo assim essa oscilação não acompanha essa oscilação lá de cima do lucro caixa. E outra, como é que você faz uma distribuição contábil? Resultado contábil é pelo princípio da competência. Isso quer dizer o seguinte: ó, Versalhes, você tem o direito de receber isso aqui. No entanto que vejam aqui nos CRIs dele, tá? Se não fosse considerar esse valor negativo em março, que bem provável que foi por conta da marcação a mercado, que sofreram seus CRIs devido a todas essas inadimplências, esses embroles, né? Então eles desvalorizaram no mercado, porque aqui não segrega o que é juros, amortização e marcação a mercado. Então esse DRE é um pouco ruim demais, tá? Do Versalhes, mas enfim. O que ocorre? Vocês veriam que o resultado seria esse próximo, de janeiro a fevereiro, que ficou aqui em 4 milhões e também em 3,7 milhões, que esse seria o resultado normal do Versalhes, mas não está sendo o realizado, ou seja, não é o caixa, porque os CRIs estão inadimplentes. Então é o seguinte, ó, você tem o direito de receber isso aqui, mas você não vai receber isso aqui porque os devedores não estão pagando. Tá? Então como que o fundo vai distribuir esse valor fictício na expectativa de que vai receber esse valor para o futuro? É um grande problema, tá? É um grande problema. Então, sinceramente, esse fundo aqui, ele está passando por um risco muito grande de suspender a distribuição. Para mim, já deveria ter suspendido há muito tempo, igual fez o Tord. Infelizmente, eles ainda estão arriscando aí, distribuindo lucro contábil, sendo que não teve a realização daquele lucro através do caixa. E aqui no seu portfólio, vocês verificam. Olha aqui na direita, no rate, o vermelhinho aqui. O tanto de CRI que está com problema. Custa encontrar um CRI verdinho aqui no portfólio do Versalhes, do tamanho do problema que ele está passando recentemente. E olha aqui que eu mencionei, ele não investe no CRI verde, que é menos pior, né? Mas ele investe no Xbox 11, que tem esse problema lá com o circuito de compras também, que tiver que fazer essa renegociação de vida. Então, fiquem com essas informações, façam suas análises pessoais e decidem o que vocês vão fazer com o Versalhes 11. Eu, particularmente, de risco por risco, eu preferia um risco menos arriscado, né? Como o DEVA 11, mas isso não é uma recomendação. Ou até mesmo como o HCTR, que tem um portfólio muito mais robusto que o Versalhes e possui praticamente todas essas operações de Versalhes dentro do seu portfólio. Então, se você quer investir nessas operações, a HCTR já tem elas e um pouquinho mais, que é o que está dando aquele fôlego para ele.